Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do SinapseCast. Eu sou a Laiane. Esse aqui que está ao meu lado também é meu esposo, o Vitor Santos, estudante de medicina. Nós dois formamos a Sinapse, a empresa que tem o intuito de ajudar vocês médicos a melhorar o perfil das redes sociais e também se conectar mais ao seu paciente. Mas fale o nosso bordão para eles. A gente não pode começar um episódio sem nosso bordão, que é a sinapse entre a comunicação e a medicina. Então hoje aqui estamos para mais um episódio, o nosso quarto episódio do nosso recém-criado podcast, mas já com várias histórias, e hoje nós viemos para contar mais uma história. E qual é o tema que acabamos de decidir há 5 minutos de começar o podcast? O tema, qual vai ser o tema? A busca por um sonho. A gente está aqui hoje com a doutora Geirisa Chantre, ela é pediatra, e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela até chegar onde ela está hoje. Ela passou por vários percalços. E para começar, né, já vamos querer lhe apresentar. Se apresente um pouquinho, doutora Geirisa. Fale um pouco sobre você. Boa noite, meu nome é Geirisa Chantre, eu sou médica, pediatra, eu moro aqui em Natal desde 2004, tenho 2 filhos e no momento eu estou exercendo a pediatria aqui, tanto pelo SUS e pelo particular. E eu sempre falo, se alguém for marcando todas as vezes que eu falar que quero ser pediatra, acho que eu vou falar de todos os episódios, mas já que hoje estamos com a pediatra, não poderia deixar de falar. Então, como eu quero ser pediatra, nós estávamos doidos para trazer uma pediatra aqui no episódio, aqui no podcast, para contar um pouco da sua história, e não poderíamos chamar outra com uma história tão rica, tão florida, para que os médicos e para que os estudantes possam às vezes se inspirar ou pegar algum conselho, pegar algum percalço da sua história e poder aplicar para a vida deles. Então hoje a gente tem muita história para conversar. A gente inclusive conversou com a doutora Geirisa um pouco antes da gravação desse podcast. Eu falei, segura essa história aí, porque eu quero fazer cara de surpresa, porque a história é boa. Hoje a gente vai descobrir junto com vocês a história dela. Então a gente também não sabe, vai ser uma surpresa aqui. Então, para começar, doutora Geirisa, como que foi a escolha pela medicina? Porque lá, no caso, na sua cidade, não tinha, então você teve que mudar, não só de cidade, gente, ela teve que mudar de país para poder estudar, para poder cursar a matéria que era o sonho dela, né, a profissão que era o sonho dela, ser médica. Então, como é que foi essa decisão? Como é que foi o momento para você que você decidiu, eu quero ser médica? Assim, é uma coisa desde pequena, uma coisa que eu tive esse como é que eu digo, o dom de cuidar. Quando eu era pequena, eu sabia que eu queria ser. Eu sempre dizia que a minha mãe que eu ia ser, ou eu ia ser veterinária, ou eu ia ser pediatra. Então, sempre eu tive isso bem na minha cabeça. Só que lá em Cabo Verde, né, meu país de origem, não tem faculdade de medicina. Então, eu comecei a estudar, né, a fazer ensino médio, mas sempre eu tive essa ideia fixa de ser. Antes eu tendia mais à veterinária, que eu gosto muito de animais, então eu estava mais tendenciosa. Aí a minha mãe disse, já que você gosta muito assim, de cuidar, por que você não vê pelo lado da pediatria então? Então, assim, como se fosse que a minha mãe ajudou a me conduzir. Eu sempre quis esse lado da medicina, de cuidar. Eu queria cuidar de alguém, seja de um animal, seja de uma criança, seja de um adulto, mas eu queria alguma coisa desse tipo. E também sempre me inspirei na minha mãe, que a minha mãe também sempre foi muito batalhadora. Ela casou cedo, né? Morava no interior, então o futuro na época era casar para ser dona de casa. Ela não, casou, continuou, estudou. Ela fez 2 faculdades, ela fez enfermagem e psicologia, então eu sempre me inspirei na minha mãe também. Então, de correr atrás das coisas, ela também foi sempre liberal. Não foi aquela, não, você é muito nova, eu não quero que você faça isso. Ela sempre disse, né, seu sonho, então vamos apostar e eu tô aqui para lhe apoiar em tudo que você quiser, eu vou estar junto com você. Se você decidir, a gente vai e eu te alcanço onde eu puder. Que quando eu tive que sair de casa, né, eu saí de casa com 18 anos, então aí eu tive que botar uma mochila na costa e sair pelo mundo atrás, que eu queria fazer medicina e não tinha o curso de medicina em Cabo Verde. Então, assim, eu lembro que quando era no último ano de ensino médio, né, daqui, não sei como é que... Lá em Cabo Verde a gente chamava o 12º ano, o último ciclo. Então, eu disse à minha mãe, eu tinha vários amigos, eu estudava à tarde, era uma turma bem bagunçada. Eu disse, mãe, olha, eu preciso focar, porque eu quero fazer medicina. Eu quero que você me troca de turno.
Eu tenho meus amigos à tarde, dá pra bagunçar em outro momento, mas eu quero ir pra amanhã, que eu não conheço ninguém, pra focar, porque eu preciso de uma nota alta pra poder conseguir a seleção, ser selecionada. Então, assim, eu fiz. Aí eu estudei os últimos anos para poder atingir uma média boa, para ver se eu conseguia fazer o que eu sempre quis, sair para estudar medicina. Que bacana. Esse primeiro ponto da sua história é interessante, assim, ver como a sua mãe queria que você fosse para cima, queria que você crescesse de vida, mesmo tendo a certeza de que você sairia de casa. Porque para a mãe, fazer com um filho ou uma filha sair de casa tendo a certeza É uma dor muito difícil, né? Você gera o seu filho ali durante 9 meses na barriga. Quando você já tira ele da barriga, já é uma sensação de separação muito forte. E quando ele cresce, quando você vê essa distanciação, principalmente, né, no seu caso, que você mudou de país, então o contato ainda ia ficar um pouquinho mais difícil. E é interessante que eu sou a filha caçula e fui a primeira a sair de casa. A minha irmã mais velha atrasou um pouco na escola, então acabou que eu saí de casa antes. Então a caçula que saiu na frente para estudar. Porque quando eu falo de sair de casa, porque todos os filhos acabam saindo. Exatamente. É o momento. Você ia sair de país e ela tinha a certeza absoluta de que você iria para muito longe de casa. Exatamente. Que é o nosso próximo ponto, assim. Conte para eles para onde você fez o vestibular. Porque até aqui a gente sabe da história. Até aqui a gente já soube, você já nos contou. Você estudou durante... Aqui você perguntou como a gente chama de terceiro ano. De pré, né? Aqui em Natal o povo chama de pré. Como foi depois de prestar o vestibular? E conte também assim, como que é o vestibular lá? Porque vocês fazem vestibular para uma série de países quando é medicina, que não tem o curso lá. Como que foi essa etapa? Chega a ser como se fosse um processo seletivo, que a gente concorre com os próprios cabo-verdianos, né? Tipo, os países que normalmente a gente sai para estudar, normalmente a Espanha, Portugal, Rússia e Brasil. Então, tipo, o Brasil libera, na minha época, acho que liberava tipo uns 3, 4 vagas por ano. Então, assim, para Cabo Verde vai ter 4 vagas para medicina ou 5 para odonto. Então, assim, não chega a ser um vestibular, mas são vagas reduzidas para várias pessoas, né? Cabo Verde não é um país muito grande, né? Mas assim, acaba que mas não é uma prova igual a vestibular, é tipo um processo seletivo. Por isso que eu disse que eu precisava estudar, porque depende muito do currículo escolar, do aproveitamento para você poder ser selecionada. São várias etapas? Exatamente. Aí quando a gente começou a fazer as inscrições, então você pode concorrer a todos os países que você queira. Então eu concorri, a princípio eu concorri para Portugal, para aqui para o Brasil e para a Rússia. Então, assim, eu fiquei esperando os resultados. A minha expectativa era Portugal. Primeiro eu queria Portugal. Aí eu disse, não, hoje eu quero Portugal. E fiquei naquela cabeça de ir para Portugal. Mas acabou que não saiu o resultado para Portugal, também não saiu para o Brasil e saí da Rússia. Aí minha mãe, bora para a Rússia. Aquele ditado, mais vale um na mão do que 2 a voar. A gente não sabe o que vai sair, saiu esse. A certeza que a gente entendesse, então vamos embora. E começava em semestre diferente, eu lembro que foi em setembro. Então lá vai a gente começar a se preparar quando sair a vaga, é todo mundo feliz. Lá vai a gente fazer pediatria. Lá o curso era todo, eu consegui a seleção para fazer até pediatria. Fazia medicina e fazia pediatria também. A minha inscrição era pediatria mesmo. Só que ali você tem, como a língua é totalmente diferente, então você vai passar para o que a gente chamava de PATFAC, que era tipo uma preparatória. Então eu comecei a me preparar, eu fiz uma viagem meio doida, foi muito engraçada essa viagem, porque eu nunca tinha saído de casa, minha mãe também nunca tinha tirado ninguém sai de casa, né? Eu sei que ela começou a comprar roupa de frio, o vizinho tá um casaco, não sei aonde, lá vai ela comprar o casaco. Aí quando eu fui viajar, era uma bota que passava do meu joelho, com peso, com salto. A minha bolsa, porque você não podia carregar muito peso na bolsa. Costas. A minha mãe eu acho que eu tinha uns 17 quilos. Era biscoito, bolacha, pão, Danone, tudo que vocês imaginam. Tipo, era um mês de comida que me não. E olha que durou essa comida, viu? Eu sei que foi tão desesperada que eu andando no avião com aqueles casacos quentes, pesados, a bota que eu não estava habituada, porque em Cabo Verde tem um clima bem parecido daqui, não faz muito frio, então a gente não está habituado a frio. Às vezes chega uns 16, faz mais frio que eu tô, que já tá muito quente, né? Mas ele não tem um inverno rigoroso, no máximo você bota um moletomzinho e pronto, não faz um frio
Então, assim, tava todo mundo assustado com o frio. Aí, quando a gente foi, a gente fez escala em Portugal e depois a gente foi pra Moscou. Aí, chegou lá, minha mala não chegou, sem mala. Aí, lá vou eu com aquelas roupas que eu não gostava, que não fazia minha cara, que era da vizinha, o casaco da vizinha. Era um desespero, com a bolsa pesada de comida. Aí, falando, a sua mala ficou em Lisboa. Aí, deu vontade de chorar. Mas aí depois a gente acabou ficando em Moscou, disse, mas vocês não vão ficar aqui, porque eu tinha sido selecionada para Rostov, que era uma cidade um pouquinho mais pro norte, que o povo chamava, era um pouquinho até menos frio. Todo mundo dizia, olha, o clima lá é parecido à Europa, não tem esse frio da Rússia, é menos. Então aí eu fiquei, todo mundo disse, não vai embora não, mulher, fica em Moscou. Aí o povo enchendo, né? Os veteranos, né? Que sempre tem aquela galera que vai receber os calouros. Mulher, diga que você vai esperar a sua mala, que a maioria que fica esperando a mala acaba ficando, que não queria ficar na capital. Ai, eu acho que eu fiquei em Moscou. Mas acabou que o povo não deixou não, a gente acabou indo embora, depois as malas chegaram e passou o desespero da roupa, mas ainda eu viajei, a gente viajou 24 horas de trem e ainda tinha comida que a menina vai ter botado na roupa. Essa é uma mãe preparadíssima. Nessa hora que a gente conta com os apoios das mães, viu? Guardem essa frase. Não, eu fico imaginando eu pensando na minha primeira viagem com 18 anos, de ir para cachoeira, próximo que eu morava em Brasília, então ir para as cachoeiras que ficavam no estado de Goiás, ou às vezes até pegar uma praia no Rio de Janeiro, e ela planejando a viagem para a Rússia, então um pouquinho. E chegou lá, tava esse frio todo no casaco. Tava não, pior que tava não, esqueci desse detalhe, tava um calor, não tinha neve, não tinha nada, era eu com a bolsa pesada, a bota me incomodando, doía, machucava os pés, o casaco. Foi assim, uma viagem bem traumatizada, mas também eu aprendi. Aí eu disse, não, agora eu vou com a minha roupa, com tênis. Aprendi, a primeira viagem foi a pior de todas, nesse sentido dessa excesso de proteção. Eu nunca esqueci quando eu tava no avião. Eu acho que eu tava, já não me lembro se era já descendo pra Rússia ou se era Cabo Verde, Portugal. A mulher disse, você tá com muito medo do frio. Era muita coisa. Era pra ter uma foto dessa amiga, porque sabe, não tinha muito celular, essas coisas, e eram pequenininhas, né, que não tinha essa tecnologia pra tirar foto, que era muito engraçado. Eu ainda tenho a minha imagem na cabeça, sabe? Toda encapuzada. Toda encapuzada com medo. Eu imagino. E a questão da língua, Gerisa, como é que foi? Pronto, assim, quando a gente chegou foi meio complicado, porque o que fizeram? A gente chegou e tinha um prédio que recebia todos os estudantes. Então, tipo, a gente ficava num tipo que eu faço um prédio da escola, tipo essas residências, né, que tem aqui. Então, só tinha estudante, só que tinha estudante de tudo. Tinha até brasileiro, que todo você chega até brasileiro. Tinha brasileiro, tinha indiano, foi uma experiência muito boa. Tinha vários africanos de outros países. Tinha vários países, porque tudo que era estrangeiro, que ia para fazer faculdade, ficava nesse prédio. Então, eles chegaram e disseram, isso aqui é a vossa nova casa, aqui é seu quarto. Se vira. Aí uma língua que a gente não falava nada. E tipo, aí você ia no supermercado, porque é diferente, tipo, inglês todo mundo risca alguma coisa, né? Mas russo, tipo, até o alfabeto é diferente, entendeu? Então, assim, a gente ficava bem desesperada, a gente andava com os livrinhos, era mais mímica. Chegava, quero isso aqui, era desse jeito, porque a gente chegou, aqui é seu quarto, pronto. A gente que teve que sair à procura de supermercado, essas coisas, ir pro banco para trocar dinheiro, foi só a gente. Eu tive sorte porque eu tive uma colega, também cabo-verdiana, que ia para fazer medicina e a gente ficou junta. Então, pra gente já foi um suporte, porque você já ficou uma dupla, né? A gente ficou junta, dividiu o quarto, então a gente começou a dividir tanto as despesas como as frustrações, as vitórias, a gente ficou junta por um tempo lá. Tinha um pouquinho de casa com você ali do lado, né? Tinha um pouquinho de casa, exatamente. Uma ajuda nessa hora de alguém que pelo menos fale a mesma língua ou que entenda as suas dores é uma coisa muito importante. É. E quanto tempo foi durante lá na Rússia? Você ficou durante quanto tempo? Eu fiquei em média 8 meses, porque aí eu tava fazendo a preparatória, né? Teoricamente eu tenho até meu certificado, né? Se eu quiser ir pra Rússia fazer uma faculdade, eu não falo nada de russo porque passei pouco tempo. Aí a gente tinha aula. O primeiro semestre era só língua, gramática, alfabeto. E no segundo semestre a gente começou a estudar as matérias básicas, biologia, bioquímica, física, matemática, a gente tinha essas matérias. E a gente começou a estudar.
Aí, quando começou a ter os problemas que veio aparecer, que foi na minha época, não sei se ainda tem, mas a gente tinha muitos movimentos skinhead, que a gente tinha muito medo, que era a perseguição dos estudantes. Então, assim, teve um movimento dos estudantes já veteranos, foram lá buscar a gente, levar, fazer um tour na cidade para mostrar a gente, olha, aqui é o hospital, aqui é um centro, né? Sempre fazem para poder você conhecer. Então contaram várias histórias, então você já começa com terror, nossa, olha aqui, você tem que ter cuidado, não pode passar tanto tempo na rua, se você sair, você tem que sair em grupo. Então era tudo um negócio que a gente começou a ficar meio assustado. Então assim, mas aí eu não era muito de sair, eu ia pra aula, voltava e ficava lá no prédio, a gente nem saía muito, era eu e minha amiga e pronto. A gente acabou conhecendo outros africanos, a gente fez muitas amizades, indianos, era uma família de culturas diferentes, então foi uma experiência muito boa pra minha vida. Então assim, aí a gente ficava assim, aí teve um dia específico que era a época de Natal já, que eu fui em setembro, né, quando tava rodando o ano. Então a gente tava super feliz, né, porque é um clima de Natal, não tem como você não sentir o clima de Natal. Então a gente viu um tumulto, eu crente que estavam armando as árvores. Eu acho que estão montando árvore. Aí quando a gente chegou, tinha 3 colegas da gente que tinham sido brutalmente espancados, tinha fratura. Então assim, aquele bateu um desespero que eu liguei pra casa, não teve nem tempo de pensar, liguei pra casa chorando. Eu quero ir embora, eu quero ficar aqui. Aí pronto, pra minha mãe ela desmanchou. Ela, como eu já tinha comentado com vocês, ela disse que a sensação que tinha era como se ela tinha mandado um filho pra guerra. Não sei, eu sabia se a filha, que horas que quando eu ligava, assim, o coração começava, o que é que ela vai ligar, o que ela vai dizer? Então assim, mas mesmo assim nem eu não quis desistir. Eu disse, naquele dia eu liguei chorando, pelo impacto, né? Mas depois eu disse, não mãe, vamos continuar, tem muita gente aqui. Aí o pessoal veio falar comigo, não mulher, se acalma, todo mundo aqui, a gente se protege, essa aqui foi uma fatalidade, não é sempre, é todo dia, é só a gente ter cuidado. Aí, nesse meio tempo, saiu meu resultado para Lisboa, que era onde eu queria ir, né? Queria ir para Portugal. Só que não era medicina, era saúde bucal, né? Para fazer dentista, que era a minha segunda opção que eu tinha colocado no processo seletivo. Aí minha mãe disse, vem-se embora. Aí eu disse, vamos embora. Aí, quando a gente começou a se organizar, eu tinha que terminar a minha medicina. Você vê, mas pelo menos termina. Aí falei com os professores que eu ia voltar, se podia ter como antecipar. Pra não ter que perder o tempo, né? Pelo menos eu terminava a preparatória, né? Aí fiquei lá para concluir a preparatória. Nesse meio tempo eu já tinha feito a assinatura que eu ia para Portugal. Aí saí o Brasil, antes de eu chegar em Cabo Verde. Aí eu voltei para Cabo Verde, acho que foi em maio, que acho que ainda passei meu aniversário em casa, porque meu aniversário é em maio. Ainda passei aniversário em casa e eu vim no segundo semestre já. Voltei, né? Saí em 2003, em setembro, rodei o ano. Em maio acho que já estava em casa. Agosto eu já estava entrando. Eu já vim em junho, eu já estava aqui para iniciar o curso de medicina aqui em Natal. Eu só fiz uma pausa. Acho que passei uns 30 dias em Cabo Verde. Eu cheguei, vi a família, ajeitei a documentação e saí de novo. Já era uma viajante do mundo, já. Aí pra minha mãe disse, pra ela já era outro mundo, né? No Brasil, eu dizia, Brasil é o quintal de casa, pertinho, já tô. E tipo, pra Cabo Verde, pra Rússia, a gente tinha que fazer escala. Tipo, na ida, eu fui via Portugal, na volta eu vim via Paris. Aí, tipo, a minha mãe ficava super preocupada, que são aeroportos enormes, pra quem não tinha hábito de viajar. Ficava com medo de perder outras línguas que você não falava. Mas aí acabou que deu tudo certo. Eu desenrolava, assim, ia perguntando, seguia o povo, tava vendo, vi um negro, vou atrás desse negro, que eu acho que esse aqui vai pra Cabo Verde. Aí eu fiquei esperando ele abrir a boca pra ver o que ele ia falar. Porque lá em Cabo Verde a nossa língua oficial é o português também, porque a gente foi colônia de Portugal também. Mas a gente tem o nosso dialeto, que é o crioulo. Então já é bem típico. Então eu ficava esperando eles abrirem a boca. Se abrisse a boca e disse que tá falando crioulo, já ia. Ei, tu vai pra onde? De ontem? Aí não tinha perigo de se perder, não. Ia pegando no vácuo dele e ia embora pra casa. Segui o povo. E é interessante você falar aqui da questão dos aeroportos assim, que são mais internacionais, como o de Paris, a Alemanha também tem.
e você se perde, porque, como você falou, igual na faculdade, assim, é um monte de gente de tudo quanto é lugar do mundo falando línguas diferentes. E às vezes você para num local e você tem que pegar um ônibus para ir pro seu local onde você vai pegar, porque são umas autênticas cidades. São enormes. Chega a dar medo, porque a gente está em outro país, vendo outra cultura e com outras culturas misturadas É interessante, punk, assim, né? É punk, dá um receio, mas no final dá tudo certo. E principalmente pegando por essa experiência tão ruim que você teve, né, Gerizia? Como que foi a chegada aqui no Brasil? Essa sensação de estar podendo estudar na mesma língua, com pessoas muito mais próximas a você. Como que foi essa sensação? Foi muito boa. Porque lá eu tive contato muito pouco com russos em si, eu tive contato com estrangeiros. Inclusive a minha turma lá na Rússia tinha 2 angolanas, que eram africanas também, tinha eu e a minha colega cabo-verdiana, e tinha umas meninas de Mongólia. Acho que era 3 também, ou 4. Então a minha convivência foi mais eu não tive a convivência com os russos mesmos, mas a gente acabou conhecendo assim, às vezes, que a gente, né, teve balada, o povo conhecia, mas assim, na faculdade não. E quando eu cheguei aqui, fui bem recebida pela turma, eu fui muito bem acolhida pelas colegas, então já foi outro universo. Como você disse, é minha língua, né, já muda muita coisa. O clima é parecido. O clima é parecido. Apesar de não fazer frio, eu brinco que em Natal tem a regra do 3 em relação ao clima. É 23 ou 33, não passa disso. Não faz nem muito calor porque venta, mas também não faz frio. É a mesma temperatura o ano inteiro. Aí você chegou aqui e viu aquele campus da universidade, que ainda não, acredito eu que ainda não era tão grande como é hoje, mas você chegou, sentiu a receptividade aqui do povo de Natal, acredito que deve ter sido muito melhor do que na Rússia, como você próprio já falou, e porque eu conheço um caso semelhante de uma estudante que quando eu entrei no curso, ela já estava do meio para o final do curso, e ela falou assim, que quando entrou na cerimônia do jaleco, que é a primeira cerimônia, não sei se é uma cultura de todas as faculdades, mas aqui em Natal é uma cultura. Também não sei se já tinha uma cultura quando você entrou na UFRN de ter essa cerimônia, que é na primeira semana do calouro, que eles chamam todos os pais, chamam os familiares para entregar o jaleco para que se inicie o curso. E ela entrou, eu entrei em 2017, no meio de 2017, ela deve ter entrado em 2015, mais ou menos, 2014, e ela disse que teve a cerimônia do jaleco dela e que a turma inteira subiu no palco para entregar o jaleco. Porque ela não tinha família aqui, a família tinha ficado lá. Eu não sei se no seu caso a sua família conseguiu vir para o Brasil. Não, eu vim sozinha. Veio sozinha. Vim sozinha de novo. Quando eu vim, tinha uma conhecida que já estava morando aqui, então ela que foi me recepcionar, mas eu já estava com a experiência mesmo de sair com a mochila, sair para um lugar bem diferente, então agora, eu viajei só. A minha família chegou a vir, acho que a minha mãe veio pela primeira vez quando eu fui ganhar neném. Foi a primeira vez que ela veio. Caramba. Que a gente sempre ia, né? Passar as férias. Porque depois, nesse meio mundo, quando eu comecei a estudar, a minha irmã também saiu de casa e veio estudar. Só que ela fez comunicação também, mas ela ficou no norte. Você não ficou junto. Então a gente sempre se encontrava. Como era 2, às vezes ficava muito caro, as 2 iriam de férias. Então, um ano a gente viajava para Cabo Verde e o outro ano a gente se encontrava. Ou eu ia para lá ou ela vinha para cá, pra gente se encontrar e passar juntos, para não ficar tão longe da família. Entendeu? Entendemos. Viu? A gente já está descobrindo mais parte das histórias. Essa da irmã. Essa a gente também não sabia. Estamos descobrindo junto com vocês. E aí, como foi o início do curso? Assim, como é que foi o contato com a medicina aqui no Brasil? Foi exatamente o que você estava esperando? O contato com a medicina? As primeiras matérias são muito assim, além... A gente não vê contato com o paciente, você que tinha essa vontade de cuidar das pessoas, você passa às vezes 2 anos ainda, no meu caso assim, o currículo já mudou bastante, mas eu sei que antes o currículo era muito conteudista, você ficava dentro da sala mesmo, até você conseguir ver o seu primeiro paciente. Era demorado. Quando eu cheguei, eu barrei com a dificuldade do nivelamento, né? Tipo, quando você entra na faculdade de medicina, a maioria, o pessoal daqui já fez vários cursinhos, já tentaram vários anos, então dominam muito bem as matérias, entendeu? E quando eu cheguei, eu tive muita dificuldade em bioquímica, né?
E também eu vim com um pouquinho de maturidade também, né? Pra sentar, estudar. Porque ainda tava aquela coisa muito correria, né? Eu saí de casa, eu tinha o quê? 18 anos. Aí quando eu cheguei aqui... Então, tipo, ao invés de eu sentar e correr atrás do prejuízo, porque tinha muitas coisas que eu precisava enquanto o pessoal já estava estudando uma coisa mais avançada, eu não tinha base. Então, eu fui atrás dos livros mais básicos para tentar pegar a base. Então, nesse meio tempo, eu me perdi aí, saí de umas farras, não sei o que, não sei o que. Aí, acabei reprovando em bioquímica e foi uma tapa na cara. Aí, chorei, foi um desespero todinho, porque eu sempre era de ter muita nota muito alta, mas também foi bom, porque aí acorda... Aí, aí de lá eu peguei o gás, comecei a estudar e evoluindo. E deu certo. E deu certo. E aí, já passando, acho que a gente pode dar um pulinho nessa história. Como que você já tinha esse sonho de ser pediatra desde o início? Você falou pra gente que... inclusive, quando ela foi marcar lá pra Rússia, como ela contou, já estava já direcionada. Mas durante o curso, você teve alguma dúvida ou essa certeza sempre parou? Durante o curso eu acabei me perdendo, porque era uma fase que ninguém queria fazer pediatria, né? E todo mundo dizia, não, vai fazer pediatria, tu é louca, pediatria não faça pediatria. Pediatria não sei o que, todo mundo enchia essa cabeça, não faça pediatria, não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a me desviar, disse, acho que eu quero fazer alguma coisa. E eu comecei também a gostar um pouquinho de cirurgia. Aí eu disse, acho que eu quero fazer alguma coisa que tenha cirurgia. Aí comecei a pensar em otorrino, ou então em GO. Então eu fui cambaleando, mas depois acabou que fundou na minha pediatria mesmo. Teve algum fato, Gerise, que te marcou pra essa escolha da pediatria? Alguma coisa que você lembra assim, é esse o momento, eu quero ser pediatra? Não, eu acho que não teve assim uma coisa assim marcante. Eu acho que foi a vida, né? Que às vezes você às vezes você vai na vida, às vezes você vai fazendo as suas escolhas, mas às vezes acaba aparecendo alguns obstáculos no meio do caminho que você acaba desviando para tentar chegar onde você quer, né? Então foi mais ou menos isso. Vai acontecendo alguns percursos no meio do caminho, né? Que foi até o fato da gravidez, que eu vim ter a gravidez quase no final do curso, né? Então acabou que deu uma freada desse... Aí eu fiquei sem saber se ia fazer residência, né? Porque eu era estudante, eu era bolsista, e aí eu ia ser mãe, tinha que sustentar uma pessoa, né? Um ser dependente de mim. Então foi muitas dúvidas, que acabou que deu uma freada, então eu parei de pensar muito em residência e comecei a focar mais em trabalhar e custear meu filho, né? Porque aí meu filho que nasceu acho que eu tava no 10º, ainda faltavam uns anos para terminar, né? Então, quem sustentava meu filho era minha família, que com a bolsa não dava pra isso. Então, o foco era assumir as minhas despesas, né? A minha responsabilidade que estava com a minha família, meu pai e minha mãe, praticamente. Como que foi tomar essa decisão? Porque, por exemplo, particularmente a gente também vivenciou muito isso de ter filho durante a faculdade. Isso é uma das coisas que... até antes. A gente chegou aqui já com o filho. Mas acho que vale essa... Foi. Apesar de que eu já estava na faculdade... Eu já tinha vindo para Natal, você ainda estava em Brasília quando ela nasceu, mas quando a gente descobriu que a Laiane estava grávida, a gente ainda nem na faculdade tinha entrado. Então, eu comecei no curso, a Júlia tinha 4 meses. Isso me trouxe uma maturidade, me trouxe pensamentos, vontades, procuras por ações que eu acho que seria diferente se eu não tivesse um filho na faculdade. Então, como que foi para você lidar com essa questão de ainda estar na faculdade e, ao mesmo tempo, ter que cuidar de uma criança, ter que sustentar uma criança? Assim, todo mundo, quando engravidei, dizia, o povo, principalmente os colegas, doida, vai perder o curso sozinha aqui, sem família, doidou e vai engravida. Aí foi assim, foi um pouco pesado, foi uma época meio pesado mesmo. Eu e minha irmã somos muito unidas, então foi a primeira pessoa que eu contei. Então ela, na época, ela já estava, não me lembro se era um estágio, se ela já estava trabalhando. Eu sei que ela disse, eu já mandava o dinheiro para fazer um plano de saúde para poder fazer o pré-natal bem direitinho. Essa é uma coisa que eu tenho assim bem na cabeça. Ela disse, não, vou pagar, você vai começar lá a fazer seu pré-natal, não sei o quê. Aí depois, juntas, a gente ficou ainda manteve esse segredo. Aí depois, eu não tive coragem de falar para minha mãe. Aí teve um dia que eu preciso contar para ela, né? Aí eu peguei, mandei a mensagem. Ela disse que estava na frente de um médico ali.
mandando elogios. Eu tenho uma filha que tá no Brasil fazendo medicina. Aí de repente, pum, pum, chegou a mensagem lá, começou a chorar na frente do homem. O que foi que aconteceu com a sua filha? Ele pensou tipo, um acidente, alguma coisa. A minha filha tá grávida. Eu disse, não tem problema, ela tá com saúde. E uma pessoa falou, morreu a menina. Aí pronto, aí ficou o segredo entre nós três, né? Eu, minha mãe e minha irmã. Aí depois de um tempo foram criar coragem pra contar pro meu pai, né? Que meu pai, ele ficou arrasado, totalmente decepcionado, passou um tempo, nem conseguia falar comigo no telefone direito. Que a gente tava... Agora foi um baque que eu acho que se eu tivesse perto de casa ia ser mais pesado, sabe? Eu acho que ia ser muito mais pesado. O fato deles estarem longe, não tem nem como eles darem bronca direito pro telefone, entendeu? Ou então que eu ia dar uma bronca, a linha tá cortando. Tá escutando não. E hoje tá mais fácil, né? Naquela época, as coisas hoje estão tudo mais fácil. Que eu lembro que quando eu cheguei aqui, a única operadora que você conseguia mandar uma mensagem era da TIM. As outras operadoras, nenhuma você conseguia. Então, assim, não tinha hoje essa facilidade da comunicação, que cada dia tá melhorando mais. Então, assim, voltando, né, à história, eu sei que depois, aí teve a faculdade, né, sempre você fica com a faculdade, todo mundo fica julgando, você com aquele buchão. Aí eu fui, mas eu não cheguei, eu consegui levando bem direitinho. Aí quando eu ia fazer o estágio, eu tava no estágio de... Quando eu tava perto de ganhar neném, eu fui para o estágio de saúde coletiva, que era lá na SEP, não sei se ainda vocês vão, Santa Cruz. Não, eu cheguei... Não é mais, né? Saúde coletiva é na UBS. Pronto, a gente ia pra lá, a gente passava uma temporada lá. Então a gente ficava numa maternidade lá, que hoje tem até a residência de pediatria lá. Sim, tem. Ana Bezerra, né? Pronto, a gente ficava lá e tinha uma parte que os estudantes ficavam. Aí tava lá eu com a barrigona, aí eu lembro demais, a Javisa, você não vai parir esse menino aqui, pelo amor de Deus. Eu sei que a gente ia, né, passava a semana, voltava o final de semana, era um negócio assim. Eu sei que ainda eu concluí meu estágio, o meu filho estava marcado para a data provável de parto, era dia 8 de abril. Aí eu disse, não, vou me programar, terminou o estágio dia 23, eu acho que eu terminei 23, 24, terminou o estágio. Aí eu parei que era para me preparar para o parto. Aí quando era dia 28, eu entrei em trabalho de parto. Aí, pobre da minha mãe, ela tinha luvas azuis. Ela não sei nem pra onde, aquele grampeador de umbigo azul, ela conseguiu não sei aonde, que era para grampear o umbigo do menino. Se preparou todinha para vir receber o neto, primeiro neto, né? Aí o menino veio antes do tempo, ela programou e disse, mãe, não precisa ver muito, venha dia 1 de abril, nessa... Aí você, quando mais tempo você passar comigo, melhor. Aí quando ela chegou, o umbigo já tinha caído. Ela chegou, acho que era, o menino nasceu dia 28, né? Ela chegou, acho que dia 2, o umbigo já tava no lixo. Ai, meu Deus, meu umbigo! Foi pegar o umbigo, guardou, até hoje tem o umbigo do menino guardado. Tava no lixo. O meu também estava guardado até esses tempos. Mas... não, o da Júlia tá guardado. A vovó guardou, sim. As avós gostam. As avós gostam, eu sei bem disso. Aí você já quis voltar logo para o internato, porque você estava no internato. Então, abre um parêntese aí, que ela não estava só no curso de medicina, como estava... Já era uma médica sem carimbo, porque a gente fica... Tem uma colega minha que fala que a gente é mão de obra escrava dos hospitais, porque quem toca o hospital são os internos e os residentes. Os residentes já ganham alguma bolsa, mas também é similar à escravidão. Então você estava dentro do internato, o jaleco nem fechava o botão, imagino eu, eu tenho certeza que o jaleco nem fechava o botão. E aí, já quis voltar logo? Como é que foi seu pensamento? Eu não tinha intenção de trancar um semestre. Eu já não me lembro o que foi que eu fiz no período que era para ter o neném, mas eu sei que eu não ia me atrasar. Tinha um período que eu conseguia fazer um jogo lá com a coordenação, então ia ficar um mês, que seria um mês de ganhar o neném, ficar com o neném e depois voltar para o curso. Só que quando chegou a data de voltar, eu ia exatamente começar no Giseuda, né? Que é das doenças infecto-contagiosas. E meu neném não tinha nem 30 dias de vida direito. Aí, quando eu cheguei no hospital naquele primeiro dia, me colocaram na enfermaria. Eu olhei, eu disse, não.
Dá pra mim não, porque eu morro de medo de sair daqui e levar alguma coisa pro meu filho. Disse, agora eu vou parar um pouquinho, vou trancar o semestre. Eu tranquei o estágio, né? Disse, vou trancar o estágio, vou voltar, vou ficar com meu filho e depois eu volto com gás e termino a faculdade. Eu disse, não vou morrer se eu perder os colegas vão na frente, eu fico atrás e resolvo primeiro o meu neném, eu dou o suporte dele agora. E depois eu volto. Aí eu parei, quando eu fui voltar na faculdade, ele já estava com em média uns 5 meses. Aí eu disse, agora é a responsabilidade do pai. Agora você é a sua vez de sacrificar a faculdade, que a gente era 2 estudantes, né? Ele também estudava. Aí eu disse, agora é sua vez. Tu tranca aí as matérias e tu fica com o menino, porque eu vou voltar pra faculdade. Vou fazer um jogo de cintura. Agora, pra ele era mais fácil, porque ele não é da área da saúde, era da área da engenharia, então foi mais tranquilo. Não é pesado igual a gente, né? Eles têm horário, vão pra casa, a gente não. É plantão, é não sei o que, é estágio. Vocês ficam o dia inteiro no hospital, né? Exatamente. O dia inteiro. Inteirinho. A gente bem sabe porque a gente tá passando por esse momento agora. Ainda não à noite, né? Mas já, próximo semestre, estarei à noite também, algumas noites. Mas não tinha nem um home office, nem uma aula online para você acompanhar. Os tempos agora mudaram, nem uma aulinha no computador. Tinha, não. Não tinha, esse foi os benefícios do Covid, né? O Covid tem aquelas que avançou muito esse negócio de tudo online, reuniões online, aulas online. Tudo aqui não tinha muito, né? O pai dele não podia nem acompanhar, porque a gente não tem como acompanhar, tem que ir pro hospital, mas o pai podia pelo menos acompanhar as aulas, mas teve que ficar em casa com o menino, não tem outro jeito. Teve que organizar. E aí, mas eu imagino a sua cara assim, entrando no Giseuda, ver a primeira tosse de tuberculose e falar assim... Você dá vontade de sair correndo. Não, que não tem aquele meme do capitão, não sei o que, a Pirata dos Caribes, que sai correndo daquela... E os pacientes não atrás. Para uma mãe, o filho sempre vai estar em primeiro lugar, não tem jeito. Exatamente. Não tem jeito. Verdade, tem jeito. E como foram, agora passando mais pra frente, como foram os primeiros anos de formado, os primeiros passos, porque assim, provavelmente, eu queria até que você comentasse, assim, se teve, porque é algo que eu percebo, mesmo no Brasil, que o Brasil não é um país, culturalmente não, mas vou dizer assim, a raiz do Brasil, principalmente por causa da miscigenação, a gente não vê o mesmo preconceito que a gente escuta de fora. Escuta, por exemplo, da Rússia, algo como aconteceu na Rússia, a gente, lógico que infelizmente acaba acontecendo, mas eu acredito ser menos, eu acredito assim, eu acompanho bastante a cultura americana e vejo isso muito mais forte lá. Como foi assim para você, uma médica que veio da África, que veio de Cabo Verde, como foi assim, iniciar a atender os atendimentos? Você já estava ambientada, foi tranquilo? Como foram os primeiros anos assim, depois de formado? Assim, eu nunca cheguei a ter aqui de dizer que eu sofri preconceito. Tem algumas coisas que às vezes quando você vai lá no fundo, tem uma vez que eu nunca esqueci. Que eu sempre uso o cabelo mais cacheado, o cabelo é crespo, né? Então, teve um dia que eu alisei o cabelo, eu fui pra escola com o cabelo todo alisado, né? Como meus olhos são claros, aí o menino disse, nossa, você devia alisar o cabelo, mãe, porque assim você fica parecendo branca. Aí, tipo... Por que eu preciso parecer uma branca? Tipo, eu alisei o cabelo porque eu queria mudar um pouco, não porque eu queria parecer alguma coisa, eu queria só diversificar um pouco, entendeu? Mas assim, preconceito eu nunca senti, mas eu já vi vários colegas que sofreram preconceito. Os mais, assim, com a pele mais escura, já sofreram. Mas assim, voltando para sua pergunta, eu não tive dificuldade, eu sempre fui bem acolhida. Mas eu acho que era quando não pela questão de ser estrangeiro, ser africano, mas é mais por eu ser muito novinha. Eles me chamavam de menina. Essa menina que é a médica? Aí eu chegava lá toda trabalhada nas minhas malinhas e o povo dizia, essa menina que é a médica? Então, tipo, mulher, pequenininha, assim, um cara de criança, quando você chega pra atender, o povo dizia, é essa menina? Me chamavam de menina. Então, assim, foi mais essa questão. Mas, assim, por ser estrangeiro, por ser africano, eu nunca... Não sofri, não. Tipo de preconceito. Mas é legal até falar dessa questão desse aspecto, né? Porque eu também passo por esse problema. Eu tenho essa cara de criança
E na hora que eu vou conversar com as pessoas às vezes acham que eu sou realmente menor de idade, perguntam a minha idade, você tem 16 anos. E é um trabalho que a gente tem que lidar todo dia, porque acaba que a gente começa a se diminuir por conta disso, né? Acaba que a gente não se leva a sério e às vezes isso pesa também no dia a dia. A gente acredita que você não. Você tem que estar toda hora provando o que Lutando você é. contra a correnteza, né? Exatamente, é isso aí, você tem que provar. A maioria, eu acho que as mulheres sofrem mais isso. Principalmente quando você vai fazer procedimento. É ela que vai fazer, ter certeza, entendeu? Então sempre fica, você tem que estar exatamente aquele negócio, toda hora você provar que você é capaz. Mas com o tempo, quando você se dedica, eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, assim, meu primeiro trabalho, assim, que eu saí doida pra ganhar dinheiro, porque Lisa, né, precisando com filho pra criar. Então, assim, apareceu um plantão, acho que foi Currais Novos, mas eu fui na dúvida, viu? Porque como eu era estrangeira e eu tinha visto de estudante, eu não conseguia fazer inscrição no CRM. Então tive uma burocracia toda, porque apesar de eu ter me formado na UFRN, mas eu precisava de... Eles queriam que eu só tivesse o meu diploma. Então, como não foi quando a entrada não foi o vestibular igual a vocês, foi o processo seletivo, então eu não recebi o diploma. Tinha uma burocracia enorme. Esse diploma passava no MEC, do MEC ia para minha embaixada, da minha embaixada ia para a embaixada em Cabo Verde, e só quem podia pegar esse diploma era eu. Lá em Cabo Verde. Ninguém pegava por procuração, tinha que ser eu, ou seja, eu tinha que sair daqui para ir buscar esse diploma. Então aí tive essa dificuldade. Eu me formei em 2011, mas eu só comecei a trabalhar quase um ano depois. Caramba. Por conta de toda essa burocracia. Por causa dessa toda burocracia. Porque aí eu fui tentar com a advogada para ver se eu conseguia. Ela não conseguiu, que ela era meio enrolada. Aí foi o cara e disse, olha, eu tenho certeza que eu consigo para vocês se inscrever. Que aí ele botou o meu histórico, mostrou que eu era formada aqui. Eu sei que ele derrubou e eu consegui fazer minha inscrição sem precisar do diploma. Aí depois de um tempo, com muito tempo trabalhando, eu fui lá, peguei meu diploma, eu trouxe. Hoje meu diploma está lá no CRM, eu peguei meu diploma. Mas a princípio foi precisar colocar advogado para poder fazer a minha inscrição. Porque aí eu tive que mudar o visto também, teve isso também, que o meu visto era estudante. Eu tive que mudar o visto, aí tive todo esse processo para trocar o visto, para ter um visto permanente, que eu só consegui ficar porque eu já tinha filho, né? Que ainda tem essa também. Tem essa questão, né? Certo, foi através do meu filho que aí me deu a permanência, aí eu troquei o visto e aí eu consegui fazer minha inscrição no CRM para poder começar a trabalhar. Aí meu primeiro plano foi em Currais Novos, que aí eu saí doida, né, que eu precisava pagar as contas, o famoso boleto, né? Aí chegou lá, era nada mais, nada menos que um hospital regional. Mas eu sou muito sortuda, era um hospital regional, com 3 médicos, 2 médicos faltavam, só tinha eu. Uma multidão de gente, minha gente era gente, filha, que dava aquele desespero. Aí imagina você, a cada experiência nessa vida, você acabar de sair da faculdade, que eu tinha acabado de sair da faculdade, daquelas anamneses que você atende, olha o vidinho, olha não sei o quê. Eu só escutava o povo lá fora. Essa médica ou é muito boa ou é muito ruim. Porque eu sei que a vontade que eu tinha era de sair correndo, mas sair correndo desesperado, porque era muita gente. Ainda eu não tinha tanta experiência em diluição, aí você ficava perdendo. Mas eu, graças a Deus, eu sempre fui muito humilde atrás. Sabe, porque você sabe o remédio, você sabe o tratamento, mas ainda você não sabe as apresentações, que você vai aprender com o tempo, né? Por mais que você tenha as anotações, mas na hora, assim, e eu fui daquela de nunca querer abrir um livro. Eu era muito orgulhosa de estar abrindo o livro ou o telefone na frente do paciente, porque eles olham muito. Eu ficava com medo desse julgamento. Peraí, vou lá no banheiro. Eu ia no banheiro, abrir o banheiro. Aí um segredo sobre a doutora Geriza. Eu ia, confio, porque tipo, às vezes, não, eu sei, é ciprofloxacina que eu vou tratar, mas quanto é? É 200, é 500, essas coisas que pegava no início, né? Você sabia as coisas, mas tinha alguns detalhes que lhe faltavam. A miligrama é quanto? Aí eu ia lá, dava aquela conferida, essas coisas de iniciante, mas depois a vida encarrega, a prata encarrega de você. Entra.
E ainda mais o povo achando que você ainda não era médica. Eu falo isso porque eu tenho uma colega no curso que ela provavelmente vai assistir esse podcast, então ela vai saber que eu estou falando Vai dela. se verificar. E ela também é deste tamaninho e uma cara de criança, e ela chega falando bem fininho com todo mundo. Então eu imagino ela, no primeiro plantão dela, ela desse tamaninho, chegando um homem grande para ela atender assim, ela vai sofrer do mesmo jeito. Mas esse ponto só vem de fato com o tempo. Nossa, eu comecei a dar os plantões onde nós nos conhecemos, lá na UPA da Esperança, e aí eu falei, e aí, a dipirona é quanto? Né, 500 miligramas. Aí dava 5 minutos e vinha o próximo, que de novo tinha que prescrever dipirona. Doutor Gerisa, é 500 miligramas mesmo? Até que na 22ª. E hoje a faculdade está com um suporte muito grande de emergência que a gente não tinha na época, era muito deficitário. Você saía, as emergências que a gente ia, mas era no Valfredo, mas a parte clínica era muito deficitária. A gente não teve assim essa vivência tipo agora, que eu vejo pessoas estudando, vão na UPA, bota os pop para trabalhar e mas ainda evoluir. Ainda é. Assim, a gente vai ali, eu estava ali, lhe conheci ali por fora, por liga. Agora, a universidade ainda, isso é uma coisa da UFRN, porque o nosso hospital escola não tem emergência, então a gente tem que correr bem por fora. É uma reivindicação até dos alunos, que infelizmente a gente não tem um campo de verdade de emergência para a gente aprender de forma assistida, né? Porque, como você falou, tem o Valfredo, tem essas UPAs, só que na UPA você não tem professor, no Valfredo a gente sabe como é que é o Valfredo daqui e você acaba não tendo esse apoio assistido. E aí chega o menino na primeira... chegam os alunos nos primeiros atendimentos na UPA fazendo HDA, fazendo toda a anamnese bonitinha, sendo que você só tem que, toma aqui o medicamento, vai pra casa, toma um atestado e tá tudo certo. Até você entender essa artimanha, eu sei porque a gente passou recentemente numa UBS, apesar de não ser UPA, em tempos de Covid, você tem muito atendimento respiratório. Então as colegas que estavam comigo, que ainda não tinham passado na UPA, como eu comecei a passar na UPA de pediatria, elas iam e começavam a colher a história. Começou há quanto tempo a tosse? O senhor precisa de atestado, né? Eu falei, toma aqui o atestado, precisa ficar tantos dias recluso, porque de fato assim, não é uma desatenção, porque você avalia a gravidade do quadro e fala assim, você precisa ficar em isolamento, vai fazer o teste do Covid, hoje em dia tem que fazer o teste do Covid e pronto. Você praxe já, hoje em dia tem que fazer o teste do Covid. Tem que fazer em todo mundo. Todo mundo. É uma realidade sempre, hoje em dia fez febre, começou a tossir, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta opção. Entra como hipótese, né? Sempre fazer diagnóstico, principalmente se tiver síndrome respiratória. Você vai pensar nas outras coisas, pneumonia, ou até mesmo a tuberculose, como a gente tinha falado lá depois. E até o questionamento, né? Às vezes a gente recebe as mãezinhas, né? A criança tem um episódio de febre e chega, doutora, é Covid? Mas eu não sei. Só teve uma febre. Pode ser. A única coisa que eu posso dizer, mas elas vão pra você dizer, não é Covid. E eu não tenho como dizer isso, que não é Covid. Entendeu? Eu disse, eu não sei o que é, mãezinha. Pra eu dizer se é Covid ou não, é só o teste. Sem fazer o teste, não tem como saber. Principalmente criança, que às vezes faz forma de assintomática, as formas leves, tem como saber sem o teste. 90% das UPAs são isso. Agora, às vezes a gente orienta, vai mudar alguma coisa fazer o teste? Aí tem esse ainda, né? Esse viés. Vale esse procedimento, principalmente no início, mais invasivo, já está com da saliva, tarará, mas não deixa de ser invasivo. Uma criança que está bem, teve uma febre 37,8, não teve mais nada, não tossiu, vai mudar alguma coisa na vida do neném? Você está com Covid? Ele está com Covid, provavelmente. Então, você acha que tem necessidade de fazer esse teste? Não tem. Às vezes a gente conversa se tem essa necessidade. Porque às vezes não muda muita coisa. É diferente de um paciente que está grave, né? Aí eu preciso definir o que é que ele está tendo para fechar o diagnóstico. Aí é diferente. Aí sim precisa ter a necessidade da gente fazer o teste. Eu estou falando de pediatria. Mas eu acredito, assim, que, pelo menos pegando pro meu lado, né? Nós mães, na hora que a gente vê qualquer coisinha assim com o nosso filho, o nosso emocional já abala. E aí, essa questão da confirmação, né? É Covid ou não, tem um peso grande, Tem um né? peso. E eu acho interessante esse assunto que a gente começou a tocar de Covid, de teste de mãe levando na UPA. A gente
percebe e a gente sabe que a maioria dos pacientes que acabam levando seus filhos, as mães que levam seus filhos para o pronto-socorro, e às vezes levam seu filho para o pronto-socorro com 1 mês de idade, a gente vê casos dentro de UPA, dentro de hospitais particulares, 5 dias de vida. 5 dias, porque o menino está com uma coriza no nariz, algo que não precisava, e a gente sabe, a gente vê isso que é por pura falta de desinformação. Porque é lógico que tem todo o componente emocional que você falou, mas a informação combate esse abalo psicológico que a pessoa tem quando o filho começa a fazer febre. E me tocou muito um caso de uma vez de uma mãe que era jovem, assim como nós fomos pais jovens, que chegou na UPA, a bebê não tinha 2 meses completo ainda. E quando vem um bebê com 2 meses, nem 2 meses completo na UPA, nosso alerta liga na primeira hora, porque a gente acredita que nenhuma mãe sã consciência vai levar um filho tão recente por nada. Então, um bebê muito pequeno, a gente liga o alerta na primeira hora. E era inclusive a doutora Daniele, que atende lá na UPA, que estava comigo no dia, ela também já de prontidão. Quando a gente vê aquele pacotinho de opa, exatamente. É assim, a gente sempre conversa ali, olha, esses pacotinhos, ou é uma besteira muito grande, ou é uma coisa que tem que ter muita atenção. É 880. Ou é o nariz entupido, você vai mandar pra casa, ou é uma febre que você vai internar. É sempre assim, é 880. E foi o caso, era 8 dessa vez, graças a Deus era 8. Mas aí ela já chegou toda assim, o que foi, mãezinha? O que aconteceu? Não, é que ela começou a ficar com o nariz entupido, não escorrendo. Hoje de tarde. E ela tava desesperada, a mãe, com isso. Era bem novinha, eu acho que nem 20 anos tinha. Desesperada, que ficou com o nariz escorrendo. Aí a doutora Daniela, tipo, você percebe que saiu o peso assim, ela... Ufa, tá bom. Mãezinha, não precisa trazer pra cá assim e tal. Deu as recomendações. E aí o ponto que eu quero iniciar é... Quão importante é para o médico hoje, como você acredita, porque a gente começou a conversar novamente, além do nosso contato na UPA, exatamente para conversar sobre o seu perfil profissional como médico. Como você acredita hoje que é importante o médico, seja pediatra, seja de qualquer outra especialidade, seja generalista, fazer esse papel de informar a população, coisas como quando procurar a emergência? Como você se vê nesse meio, como você vê que é importante? A gente acaba que a gente tem e a gente deve, acho que é tipo uma obrigação, né? Orientar os pacientes e educar eles, né? A gente vai dar a questão de educar mesmo. Só que assim, é uma coisa meio difícil, porque eu digo isso porque eu já tenho uma experiência, mas por mais que a gente educa, mas é que nem ela disse, quando aflora a mãe, o sentimento de mãe é difícil. Olha, elas hoje, principalmente hoje em dia, com essas redes sociais, eles seguem 500 pediatras, todos dizem, 37 não é febre. Não precisa levar na primeira febre. Aí ela faz o quê? Ela manda um WhatsApp pro pediatra que tá seguindo. Meu filho tá com 37. Diz, não, espera, mulher. Não precisa levar agora, não, espera. De repente ela manda, tô na urgência com o menino. Mas a gente tenta, né? A gente tenta. Uma hora mas, vai assim, entrando, porque, né? Às vezes, principalmente quando é o primeiro filho, sabe? Às vezes quando vai ganhar de experiência, quando tem mais de um filho, aí eles vão acalmando mais o coração. Mas quando são novinhos, é o primeiro, às vezes não é a educação que der conta como emocional. A gente bem sabe, né? Na hora que bate o desespero, eu sei porque eu acalmei, apesar de ainda não ser... de ainda não estar muito inserido, estar no início da medicina, eu sempre tive a cabeça ainda muito tranquila. Mas acrescentando aqui ao podcast, esse fator, né, de eu ter um apoio em você que era alguém da área da medicina, me acalmando, me passando essa tranquilidade, me explicando. Muitas vezes a gente pede explicação, porque acontece, o médico fala o que tem que ser feito, mas ele não explica. E o paciente, ele não vai entender. A gente não tem nenhum conhecimento técnico de nada. Então, assim, às vezes a gente só precisa de uma explicação a mais para que aquela informação entre. Uma analogia, assim como você explicou uma vez de uma forma diferente para uma paciente. Eu gosto dessa e essa questão de você tentar buscar o máximo para que o paciente entenda. Pode ser que ele não entenda da primeira vez, mas pode ser que na segunda vez que ele escute aquele vídeo que você explica, ou ele escute de determinada forma, vai fazer diferença, que na terceira vez ele já não vai procurar logo de imediato ajuda, vai esperar realmente quando tiver necessidade.
hoje a rede social, já que a gente entrou nesse ponto, ela traz, como você falou assim, a mãe segue um monte de pediatra, então ela traz a informação, só que ela consegue alcançar essa informação. Só que o que acontece muitas vezes, que foi o que você falou, Léa, a informação não está digerida para esse paciente. Então foi inclusive uma coisa que nós conversamos com a doutora Cristiane, que estava aqui antes de você no último episódio, e quando nós começamos a conversar com ela e começamos a analisar os conteúdos que ela postava, eu falei: Cris, o seu conteúdo é ótimo, você se importa com seus pacientes, você quer promover saúde, mas você sabe que eles não estão entendendo nada. Como assim? Eu falei: olha, eu peguei seu conteúdo hoje e mostrei para a pessoa que eu passo esse checklist, passo essa prévia. Eu mostrei para ela: você entendeu alguma coisa do que ela falou? Ela: não entendi nada. Então, assim, hoje os médicos querem estar no Instagram, começaram a entender, não são todos, é claro, mas começaram a entender a importância de estar lá para captar mais pacientes. Mas eu acho que às vezes a gente se prende tanto naquele medicinês, tanto nas palavras complexas, porque foi o que a gente teve acesso ao longo de toda a nossa formação. Sempre nossos professores, a gente tem que falar com palavras rebuscadas, a gente tem que falar os termos técnicos, e na hora de falar com o paciente a gente não consegue simplificar. Essa analogia que Laiane estava comentando foi uma analogia que eu fiz com uma paciente que, não é nem uma paciente, era a mãe do paciente que veio ser atendido na unidade básica, e o filho era diagnosticado com HIV há 6 anos e não estava fazendo o tratamento corretamente, estava começando a descompensar para a AIDS, e eu perguntei para ela: a senhora sabe o que seu filho tem? Alguém já parou para lhe explicar o que é o HIV? A senhora entende? Ela falou: meu filho, eu não entendo, 6 anos já. E 6 anos onde o filho era positivo e a esposa também, e as únicas pessoas da família que sabiam sobre o exame e a doença era a mãe e o filho. O pai, os irmãos, ninguém sabia mais, ou seja, excluíram tudo, que é o que a gente infelizmente acaba vendo na AIDS, é isso que acaba acontecendo, e ela não entendia o porquê que o filho ficava doente toda hora. Meu filho vive doente, chegou com uma candidíase esofagiana na endoscopia para a gente lá atender, e a gente logo recomendou, referenciou, tinha outras coisas, referenciou ele para ser até internado. Mas ela não sabia o que era o HIV. E fui eu fazer uma analogia comparando como se fosse um exército que precisava de soldados para ir ao ataque. Eu precisava de soldados para quando tivesse receber um ataque, né, que são as infecções, eles receberem esse ataque e conseguirem lutar. E o que acontece no HIV é que você perde esse exército. Aí ela falou: meu filho, então é por isso que ele não tá ficando bem, que ele tá ficando doente, vive tossindo, esse menino vive na cama e nada de fazer o tratamento direito. Então ter essas sacadas, principalmente nas redes sociais, de novo, pelo alcance que a gente tem, é uma coisa muito importante, e é uma coisa que está começando a mudar. Graças a Deus os médicos estão começando a entender, alguns estão começando a entender, e é uma coisa que a gente sempre passa para nossos clientes, a gente vai passando ao longo do trabalho, que é: você precisa simplificar, você precisa falar de um jeito que se seu professor assistisse você falando, ele ia reclamar de você. Eu faço sempre esse tem essa questão também do medo, né? De você, poxa, eu passei 6 anos dando medicina, eu vou falar dessa forma assim tão simples? Não é nem medo, é só falta de costume. Às vezes até não conseguir passar. Às vezes você quer até tentar passar, mas você não tem essa habilidade, às vezes a paciência, né? Que às vezes, dependendo, que nem eu estava comentando, dependendo do seu nível de cansaço, às vezes você não tem paciência. Às vezes, tipo, tá lotado de pacientes, você já está cansado, você não tem mais a paciência de estar explicando. E para o paciente é a vez dele. E às vezes a gente esquece disso, né? Que ele está lá no momento dele. Você já atendeu uns 20, né? Mas ele é o momento dele. Ele quer tirar as dúvidas, ele quer ser atendido, ele quer ser acolhido. O paciente quer ser acolhido. Eu atendi hoje uma mãe que disse: doutora, eu estou cansada. Toda vida que eu levo meu filho, ele faz uns exames e o povo diz: não, é só uma alteraçãozinha, ninguém me explica. Que alteraçãozinha é esse? Aí eu disse: deixa eu ver o exame. Era um hemograma. Eu disse: deixa eu ver um exame. Aí quando eu fui ver, eu tentando procurar essa alteraçãozinha que ela dizia, né? Só tinha os linfócitos um pouquinho aumentados. Pouco nada. Aí eu fui e expliquei:
Mas mãe, olha, essa daqui, aí fui explicando, né, do jeitinho, olha, isso aqui tá tudo normal, a história de defesa tá normal, isso aqui sugere que o seu filho provavelmente teve algum tipo de infecção viral. Aí disse, mas ela disse pra mim que era uma virose. Mas quando ela disse que era uma virose e uma alteraçãozinha, ela não me explicou que era a mesma coisa, não uniu as informações. Então ele ficou duas coisas. O meu filho deu uma virose e deu uma alteraçãozinha no exame. Ela não juntou as informações, então ela ficou assim, matutando na cabeça dela que tinha alguma coisa errada com o filho. Ele já ia morrer. Eu acho, a gente acha, assim, acaba achando engraçado porque a gente entende o caso, né? Mas a gente acaba achando até engraçado as pacientes que chegam, as mães que chegam com o seu filho com mão, pé, boca. Porque chegam, até a gente conseguir acalmar essa mãe e falar que mão, pé, boca não é nada, que vai passar e vai ser super tranquilo. Meu amigo demora para falar assim, olha, só uma virose, vai passar bem, eu sei que ele tá com 39 de febre, mas fique tranquilo. O corpo dele vai batalhar. Pra mãe, chega na emergência, chega no consultório, meu filho tá cheio de bolinha no pé da mãe, vai morrer. Ele vai morrer. Apesar que com esse surto que teve agora, todas as mães são craque no diagnóstico, meu filho. As mães já chegam com o diagnóstico. Essas mães agora, que eu digo, todo mundo assistindo, assim, rede social, não sei o que. Doutor, olha, meu filho, eu acho que ele tá com mão, pé, boca. Eles vão só pra confirmar, porque já vê muito. E ó, doutora, só pode ser assim na mão, pé, boca. Aí na escolinha todo mundo, vizinho todo mundo tem. Lá em casa, os sobrinhos tudo tem. É assim, não, aí tu olha, mulher, pode ir pra casa. Toma de pirâmide. Aí faz o sintomático e casa. Aí ela fala assim, não, doutora, ele já tá tomando. Eu falei, então vai só mesmo. Hoje em dia, pelo menos agora, que teve muito, né, esse ano foi assim. Final do ano passado. Foi vários e vários casos, assim, tipo, você passava uma manhã atendendo, você atendia sem exagero, uns 10, 7 em média. Era o povo, e as mães trocando informação lá. Olha, igual o meu, o seu também tá assim, ó. Ó, isso aí, isso não é uma boca. Já dava vontade de fazer, que não tô clever gostava, né? Bota todo mundo numa sala. Quem é que tem pereba, levanta a mão. Ó, tá aqui, se não pé boca. Vai pegar o paracetamol lá e vai se embora. Se juntava com o que não estava ainda pra passar, porque fica todo mundo junto ali esperando. A imunidade. Quem não tem, pega a imunidade. Seu filho não tá. Vai ter daqui a 3 dias. Daqui a 3 dias de conversa. Fique bem tranquila que não vai ter jeito. E eu ainda gosto de explicar quando pega esse caso. Eu falei assim, olha, tem algum bebê que ele entre em contato? Um sobrinho seu? Alguém? Tem o meu sobrinho tal, filho, não sei o que. Eu falei, pronto, já avise que vai ter e não precisa ir no posto de saúde, você não precisa procurar. Não, meu filho já teve. Eu falei, pois então tá bom. Se mais algum tiver, você já fala, não precisa, fique em casa. E é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de perguntar? Doutora Gerisa? Já encaminhando agora para o final, doutora Gerisa, eu queria pedir uma dica para você. Você que passou por tanta coisa na vida. Para quem está começando agora o curso de medicina, essa questão de escolher também especialidade, de estudar, de lidar com muita coisa, se você pudesse dar uma dica, assim, baseada pela sua experiência, qual dica você daria para quem está no curso de medicina? Depende, né? Porque às vezes tem muita gente que hoje em dia é muito apegado. Eu não vou. Eu, principalmente na minha época de faculdade, eu não vou fazer residência fora, eu só vou fazer uma coisa que tem aqui, porque eu não quero me afastar da família. Eu via muito isso, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que quando é uma coisa que você quer mesmo, uma coisa que você deseja, que você deve investir. Porque, assim. E tem ambição, né? Eu digo que a ambição, desde que seja uma ambição para você mesmo, né? Você se competindo com você mesmo, para você crescer, a melhor coisa que você tem na vida é você ter ambição. Quando você não tem ambição, você não vai atrás das coisas, você fica parada, você para no tempo, você para na vida, você não cresce. Então, assim, se você tem um sonho, se você quer ser alguma coisa, nunca tenha medo e mete a cara, vai, se não der certo, é que não diz. Às vezes você vai esbarrar, uma porta vai se fechar, vai aparecer um muro, aí você vai com a picareta, fura um buraquinho, você sempre bota a bomba. Alguma coisa você tem que sair desse obstáculo, então você volta, recua pra trás, que às vezes tem essa de recuar, às vezes a gente precisa recuar. Tipo, no caso da minha gravidez, você precisa recuar, se preparar e depois para passar um obstáculo. Mas é assim mesmo, a vida
É assim mesmo, tem partes boas, tem partes fáceis, tem as mais difíceis, mas se você tem um desejo forte de ir atrás, é meter a cara e ir atrás do que realmente você deseja. Acho que terminamos bem para fechar com o nosso tema Bom que escolhemos ensinamento. 5 minutos antes do podcast, que é o sonho da medicina. A medicina é um sonho que foi, de fato, a sua trajetória, né, Gerisa? Desde pequena você tinha o sonho de fazer e foi correndo atrás. Você viveu até o que muitas das vezes as pessoas congelam, as pessoas param de correr atrás, que é o medo da morte, é o medo do desconhecido de verdade, do desconhecido ali na pele, porque quando você viu aquela situação, você não sabia o que iria acontecer. Você não tinha ninguém também, né? Você veio sozinha. É muita coisa que as coisas que a gente também tem que fazer é se acomodar também. Acomodar também não é bom. Que às vezes você se acomoda a uma situação que você acha que está perfeita, que está bom, e ao redor tem muitas opções melhores, mas você fica naquela zona de conforto. E você se acomodou e fica com medo. Não, eu não quero sair daqui, aqui estou bem, eu tenho comida, estou protegido do frio, né? Mais ou menos, eu não quero sair daqui para ver. Tá? E aí você acaba que, tipo, se você dá um passo, é uma praia, né? Com um mar azul, que você não vai passar frio, que você vai ter uma outra vida muito bem melhor daquele espaço que você estava contida. Com certeza. Você falou uma frase que bate muito com, novamente, vou citar mais outro podcast para fazer o gancho, assim como citei no episódio passado, mas um outro agora, que é o podcast de Caio Carneiro, que ele estava entrevistando o Flávio Augusto, o dono da WhatsApp, dono do Orlando City, e ele falou exatamente, eu até me senti achando que ele estava falando da gente, porque ele falou sobre sinapses, e de fato é o nome da nossa empresa, e ele falou assim, a gente vai fazendo sinapse ao longo da vida. Só que uma sinapse, ela demora a ser construída. Inclusive, eu vi um vídeo essa semana de uma imagem de uma sinapse neuronal sendo construída. E ela demora até você ligar e conseguir dar o próximo passo. E às vezes você está a uma semana do próximo passo. Você está a uma semana da sinapse que vai fazer o seu processo de trabalho mudar, ou o seu processo de estudo, ou aquela oportunidade que vai surgir. E a pessoa desiste quando a sinapse já está lá na frente. Então, eu acho que a sua história contemplou todos esses pontos, assim, de não desistir. E até o próximo ponto, você passou 9 meses para conseguir trabalhar, 9 meses para conseguir receber, de fato, o dinheiro do seu trabalho, coisa que você passou 6 anos estudando. E hoje você trilhou o caminho para ir para a área da pediatria, que é a sua vontade. E dá um exemplo para aquela pessoa que hoje tirou uma nota ruim na faculdade e acha que está tudo acabado e não está. Então, eu queria agradecer de verdade pelo papo. Me ajudou a crescer e acredito que vai ajudar outras pessoas que vão escutar esse episódio a crescer. E para a gente terminar, fale para o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, onde eles podem te encontrar, onde eles podem me encontrar nas redes sociais, qual é o seu Instagram. Certo, eu fiz recentemente o meu Instagram. O meu Instagram é @tiagpediatra. Que ainda tem mais recente, que inclusive até eu fiz uma brincadeira do mêsversário com as mãezinhas, aí foi bem interessante, foi uma interação muito boa. Eu disse, manda um elogio que hoje é o mêsversário. Aí foi bem interessante, ainda tá tudo muito novo, mas é só procurar aí que vai me encontrar. Legal. E onde eles nos encontram? Sinapse.marketing é o nosso perfil lá no Instagram. E também acompanhe a gente, temos outros podcasts bem legais também para vocês acompanharem. Já falamos sobre saúde, sobre muitos assuntos. Vocês acham o SinapseCast no YouTube e no Spotify. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar, gente. Até uma próxima. Até a próxima.